Bem, pessoal, eu recebo muitas perguntas, muitos questionamentos acerca deste tema que nós falaremos agora, e eu, com todo carinho e atenção, tenho mesmo um desejo de poder contribuir, de poder esclarecer, tá? É apenas este o meu desejo e eu espero muito que eu ajude os interessados, né? Os verdadeiramente interessados, né? As principais dúvidas é acerca do abuso de autoridade. Nós temos uma lei, né? Se você não sabe, nós temos uma lei que fala acerca do abuso de autoridade e eu falarei aqui rapidamente sobre essa lei, tá? Nós temos um conceito popular, muitas vezes totalmente equivocado, do que é o abuso de autoridade, e nós temos a técnica jurídica, e essa intenção é de falar na prática um conhecimento jurídico de um advogado militante, né, de um advogado que atua na área. Então, por exemplo, que você é um policial militar, né, que muitos policiais assistem os meus vídeos e me seguem e tal, né, e eu me sinto muito honrado por isso. Se você é um policial militar, você trabalha na rua, né, você é um policial externo, você tem lá, e você precisa de uma dica, tem alguma dúvida, você perguntaria aquela dúvida para alguém que tem 10 anos de rua, 10 anos de viatura, né? 10 anos de polícia ostensiva, ou você perguntaria a alguém que tem cursos na área, mas é um policial administrativo, que trabalha lá na administração da polícia militar, né? E você tem uma dúvida prática da rua. Você dará mais atenção, mais credibilidade para alguém que conhece aquela questão na prática, porque você sabe que teoria é uma coisa, prática é outra. Qualquer pessoa que fez qualquer curso da vida, seja um cursinho de uma semana, um curso técnico ou uma faculdade, você sabe que prática é uma coisa e teoria é outra. Tá? Então, se você tem, por exemplo, uma pessoa que fez direito, 5 anos de direito, é um bacharel, você sabe que ele tem um determinado conhecimento, que ele aprendeu lá de alguma forma na faculdade, bem ou mal, a gente não sabe, né, como foi o curso daquela pessoa, mas sabe que ela tem um conhecimento, supostamente ela tem um conhecimento teórico sobre algumas coisas do direito, né, mas não tem um conhecimento prático, da advocacia, né? Do juiz, da jurisprudência, como os juízes pensam, julgam, quais os posicionamentos dos juízes de primeira e segunda instância, né? Isso aí só a prática mesmo pode nos dar, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês, lógico, bem correndo mesmo, num vídeo curto, mas eu tenho outros vídeos que podem complementar e que eu acredito que você vai gostar bastante, tá? Então, há muitas questões do policial quando ele é filmado, né? Ele pergunta se eu posso impedir que me filmem, né? Eu não quero ser filmado por várias razões, né? Às vezes o policial está sendo filmado, ele tem receio de que aquela imagem o prejudique onde ele mora. Posso obrigar e conduzir a pessoa como testemunha, né? Às vezes eu percebo que alguns policiais, até mesmo em alguns vídeos que mandam para mim, eles dizendo, vou levá-lo como testemunha, que é o que a gente chama de condução coercitiva, né? Levar contra a vontade da pessoa. Vou falar sobre isso também. Assuntos bem recorrentes, né? Desacato, desobediência e resistência. O que é de fato desacato? O que é desacatar, né? O que é um desacato? Isso é importante, a definição do desacato. Nem tudo é desacato, gente. O crime de abuso de autoridade é previsto na lei, ó, nós temos uma lei específica, ó, 4.898/65. Você pode clicar lá embaixo, você pode clicar na descrição do vídeo, você terá os links, tá? Os artigos, o meu site, eu tenho tudo, mais artigos, mais vídeos e a lei também, tá ok? O que essa lei faz? Ela regula o direito de representação, o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, tá? Nos casos de abuso de autoridade. Então essa lei é muito importante. Então é um direito de representação contra as autoridades que no exercício de suas funções cometerem abusos. Vamos lá. Constitui também abuso de autoridade, né? Tem lá um artigo anterior, mas eu vou colocar esse que é o que mais exemplifica. Aí nós temos as linhas, né? O artigo 4º daquela lei que nós falamos agora. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual. Ó, privativa, eu estou privando alguém de uma liberdade individual, tá? Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais. Grife isso, pense nisso, porque nós falaremos mais adiante.
Então, se eu sou um policial, seja militar ou seja civil, e eu ordeno, né, como um oficial, ou eu executo uma medida privativa, eu prendo a pessoa, eu detenho a pessoa. Prender, gente, não é só levar na cela e colocar lá, eu posso deter a pessoa, né? Eu estou privando, ó. A lei não está falando que você tem que colocar a pessoa na cela para você responder o abuso de autoridade. Basta que você execute a medida privativa da liberdade. O que pode ser essa medida privativa da liberdade? Pode ser simplesmente colocar na viatura e conduzir à delegacia de polícia. Você está privando ela. Ela não pode pular da viatura, ela não tem a sua liberdade, ela foi privada de sua liberdade a partir do momento que você colocou ela no canto, segurou ela, ela está detida, né? Se ela está na viatura, se ela está numa delegacia, ela está detida. Ah, está apenas sendo averiguada, detida. O nome que você vai dar não importa, tá? Porque um juiz de direito, se você for julgado, seja por um tribunal militar, seja por um juiz civil comum, o que vai ser o entendimento do juiz. Não importa, como eu disse, não importa o que você pensa. Ah, mas eu estou apenas detendo para averiguação. Muitas vezes isso não dá. Eu tenho vários casos aqui de policiais que se deram mal mesmo, tá? Foram punidos, né? Muitas vezes não com expulsão, não com demissão, mas foram punidos e tem que pagar advogado, enfim. Por uma questão às vezes desnecessária, que eu vou falar aqui. A minha intenção é que você conheça para você evitar, tá? Sem as formalidades legais. Por quê? Porque alguém, para ser privado de sua liberdade, a lei exige formalidades legais. Quais são as formalidades legais? Legais, vem de lei. Qual é a lei? Não é aquela que eu penso, que eu imagino, que eu ouço. Gente, direito não é o que a gente pensa. Direito não é o que a gente imagina. Direito é o que está na lei, a lei está escrita. Tá? Formalidades legais. Onde nós vamos encontrar principalmente Código de Processo Penal. Nós temos o Código Penal e as formalidades, os procedimentos, em regra, estão no Código de Processo Penal. É lá que a gente vai ter, e eu vou falar sobre ele logo logo. Ou com abuso de poder. Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia. Para não haver dúvida, olha só, eu estou submetendo esta pessoa sob a minha guarda, sob a minha custódia. Estou submetendo a pessoa à minha guarda, à minha custódia. Não importa o porquê, estou submetendo. Se não estiver autorizado em lei, eu estou cometendo abuso de autoridade. Não autorizado em lei. Gente, e você pode pensar, mas muita gente faz isso, eu vejo fazer isso há 10 anos, nunca deu nada. Tá, pode não dar nada. O problema é você pegar alguém que conheça os caminhos. Tá? É você pegar alguém que leve este fato à autoridade competente, por exemplo, o Ministério Público, né? Que leve à Justiça Militar, se for o caso, e aí sim, porque muitas vezes se fizer uma reclamação administrativa, via ouvidoria, via corregedoria, às vezes, por até um desconhecimento, acaba não acontecendo nada. Mas se a pessoa leva, por exemplo, no Ministério Público, dizendo que houve um abuso, porque o abuso de autoridade, ele é crime. Se ele é crime, ele não é visto, no caso, por corregedoria, por ouvidoria. Quem é responsável por denunciar um crime, quem é? É o Ministério Público, é um promotor de justiça. Então, muitas vezes, a pessoa leva ao conhecimento do Ministério Público que inicia uma ação criminal. Tá? Seja no comum, na justiça militar, tem essas questões que eu não vou falar sobre isso agora. Mas aí sim é onde pode haver um problema. Claro, se houver de fato abuso de autoridade, né? Se não for aquilo que eu falei, que às vezes tudo é abuso de autoridade, as pessoas falam abuso de autoridade, não é. Como eu já falei, que eu vou deixar o link, eu faço questão que você veja. Tem mais de 10 minutos, 15 minutos, eu não posso falar sobre isso aqui, porque vai ficar muito longo, tá? Mas a Constituição Federal, ela divide os policiais civis, que são dirigidos por delegados de polícia, qual é a responsabilidade, a incumbência, a função do policial civil, do delegado de polícia, né? No caso, as polícias civis, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Quem apura as infrações penais, pense nisso, não é a polícia militar. O policial militar não apura infração penal. Ele conduz o averiguado, ele conduz alguém à polícia judiciária, à delegacia de polícia. E são eles sim
que vão dar andamento para o Ministério Público, o Judiciário, enfim. E as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Vamos lá. Então, a polícia ostensiva, que é a polícia militar, uma coisinha bem simples aqui, tá, gente? É muito mais que isso, é lógico, mas não dá para falar aqui. A polícia militar, que é a polícia ostensiva, conduz o averiguado à delegacia, que é a polícia judiciária. O delegado é responsável, delegado, tá? Ele é responsável por apurar, autuar, realizar a prisão, seja em flagrante, preventiva, temporária, elaborar o inquérito policial, o indiciamento. Quem faz isso? É o delegado. Não dá para tomar as vezes do delegado, invadir a competência do delegado, tá? Tirar o delegado da cadeira e fazer o trabalho dele. Não dá. Tá? Então é ele que colhe depoimentos, provas, perícias, é ele que determina esse tipo de coisa. Eu estou falando isso porque muitas vezes eu vejo, escuto em coisas aí que nós temos vídeos no YouTube de problemas em delegacia justamente por isso, né? Porque queremos muitas vezes invadir a competência do delegado, que a Constituição Federal e uma lei federal de 2013, que não vou falar sobre ela agora, confere ao delegado. Então, cada um no seu quadrado, como se diz por aí, né? Para não haver problema. Tudo com bom senso, cada um tem o seu respeito, cada um tem a sua importância, né? Se todo mundo pensar assim, respeitar a importância e a função do outro, não teríamos problema. Mas, infelizmente, vamos lá. E o delegado, o que ele faz? O delegado também, ele não é juiz. Ele fez o inquérito policial, ponto. Também tem que passar a bola para frente. Tá? Não morre com ele ali, não é autoridade máxima. O que ele faz? Fez o inquérito policial, apurou, fez ali a investigação, ele vai mandar para o Ministério Público. É isso que ele pode fazer. Ele não pode condenar. O delegado não condena ninguém. Ele manda para o Ministério Público. O que o Ministério Público faz também? Ele oferece uma denúncia, ou não, ou arquiva, tá? Ele também não condena ninguém. Onde nós vamos chegar? Aqui, na Justiça Criminal, no juiz, seja federal ou estadual, né? Nós chegaremos no juiz também no caso da Justiça Militar, né? Nós temos a Justiça, sim, aí lá pode haver audiências, vai haver audiências, análise de provas, tudo de novo que foi feito, né? Aí vai haver a defesa do réu com o advogado. Aí sim nós teremos a sentença. Aqui que a pessoa será absolvida ou será condenada, é aqui. E é muito importante saber o que os juízes consideram. É muito importante saber o que os juízes consideram, o que eles avaliam, e aqui está o melhor conhecimento da prática, tá? Não é só até aqui, não é só até aqui e não é só até aqui. A sentença. O advogado ele tem conhecimento de como ocorrem as prisões, de como ocorrem as conduções, que ele tem que avaliar isso. Ele tem o conhecimento do que ocorre na delegacia de polícia, né? Nos inquéritos policiais, a gente lê isso todos os dias, tá? E a gente também verifica as denúncias, como são feitas, e as sentenças, as condenações e as absolvições, como elas ocorrem, onde estão as brechas, onde não estão, o que é ilegal, o que não é legal. E aqui, gente, é o mais importante de tudo, tá? E é esse conhecimento que eu quero falar aqui de forma bem sintética, né? O policial filmado, né? Nós já falamos sobre isso, que ele tem receios e tal. Ele pode apreender o celular? Não, é ilícito. E quem apreende o celular pode apreender o celular delegado de polícia e juiz. Ponto. Só isso, tá? A condução coercitiva do autor da filmagem para a delegacia. Você está me filmando, vou te levar como testemunha. Você deve ter ouvido isso já, né? É ilícito, tá? Tome cuidado com isso. Vou te mostrar por quê, calma. A prisão por desacato, né? Vou te prender por desacato porque você está me filmando. Também é ilícito. Como estou dizendo, muitas vezes não dá nada, ninguém reclama, né? Ninguém leva adiante, mas eu estou te falando como advogado, um profissional técnico, tá? Na prática, se as pessoas reclamam, deixam para lá, aí é outra história. Testemunha. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. O que é uma testemunha? Para que ela serve? Ela serve como prova. A quem é destinada a prova? A prova é destinada ao juiz. Se o delegado investiga e recolhe provas, ele recolhe para convencer o juiz. O Ministério Público pede provas para convencer o juiz.
Os advogados falam sobre provas para convencer o juiz. As provas são destinadas ao juiz. Testemunha é uma prova testemunhal. Né? Nós temos prova documental, testemunhal e pericial. As provas são destinadas ao juiz. Então, não diga que eu vou levar você obrigatoriamente como testemunha. A lei não te dá esse poder. Eu vou te explicar por quê. O juiz, quando julgar necessário, é ao juiz. Se ao juiz parecer conveniente, provas, testemunha, quem determina a oitiva de testemunha é o juiz e o delegado também, né, que é a polícia judiciária, como nós já falamos, né? Se regularmente intimada, olha só, tá? A testemunha ela é intimada. Quem intima, gente? Quem intima é o delegado ou o juiz, eles que podem intimar conforme a lei, tá? A testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar, ele não pede, ele requisita, ele manda, tá? O juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação, ou seja, que a testemunha vá lá, ou determinar, tá? O juiz que pode determinar, seja conduzida por oficial de justiça que poderá solicitar o auxílio da força pública ou da força policial. É o que nós chamamos de condução coercitiva. Se você, policial, pega alguém na rua e fala, vou te levar como testemunha, você está cometendo algo ilícito. Você vai incidir lá no abuso de autoridade. Lembra? Você está privando a pessoa de sua liberdade. Como eu vou repetir, se isso vai dar alguma coisa não sei, tá? Mas não deixa de ser ilícito, né? Uma outra coisa, se por exemplo, qual a solução então, né? A minha intenção aqui é esclarecer, né? Não é ficar criticando os servidores da segurança pública, não. Muito pelo contrário, né? A gente trabalha juntamente com esses servidores, muitas vezes os defendendo. A intenção é que evitem algumas coisas. Então, agora, por exemplo, se alguém está me filmando, eu estou me sentindo incomodado, eu não quero levar essa pessoa, eu não posso levar essa pessoa como testemunha. O que eu faço? Eu recolho os dados dela, porque ela é obrigada a me fornecer os seus dados. Tá? Então lá no artigo 68 da Lei de Contravenções Penais, tá? Da Lei de Contravenções Penais, eu posso exigir os documentos dela e anotar os dados dela. O que eu faço? Eu vou escrever os dados dela, vou tomar nota dos dados dela e posso então, se for o caso, tentar que ela de alguma forma seja intimada para depor. Tá? E aí sim o juiz ou o delegado podem intimá-la para depor, porque eu tomei nota e ela não pode se recusar de me entregar os documentos e me fornecer os seus dados, tá? Aí sim eu poderia prendê-la, né, levá-la para a delegacia, alegando que ela está se recusando a fornecer os documentos e dados. Opor-se à execução de ato legal. Gente, o que é um ato legal? É um ato que está na lei. Mas que lei? Nós temos que saber que lei é. A lei de abuso de autoridade? É a Constituição Federal, é o Código Penal, é o Código de Processo Penal. Que lei está? Né? Não é assim, estou dando uma ordem legal, eu ouço isso às vezes, estou te dando uma ordem legal. Né? Está mesmo dando uma ordem legal? Já parou para pensar se é legal ou não é? De repente é uma ordem ilegal e você está dizendo que é legal. As pessoas vão repetindo isso, eu não sei onde aprendem isso, se estão aprendendo corretamente, não sei quem está ensinando, se está ensinando corretamente, mas muitas vezes a ordem não é legal. Tá? Se a pessoa se opõe à execução de uma ordem, de um ato legal, ela está cometendo resistência. Tá? Crime de resistência. Né? O crime de desobediência, mais uma vez, desobedecer a ordem legal. Né, de funcionário público, não é só da polícia, é uma ordem legal de funcionário público, mas tudo está aqui, é legal ou é ilegal? Se você disser que é legal, você tem que me mostrar a lei, tá bom? Você tem que mostrar a lei. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, vamos falar sobre desacatar. Agora você, que não é da segurança pública, não é um servidor, qual é o meu conselho? Não ir para o embate, não disputar forças, não medir braço.
evitar tumultos, evitar problemas. Se tiver alguma reclamação, faça também a reclamação a quem for de direito. Registre a sua reclamação para apuração do ato, do comportamento, da conduta do servidor público, né? Mas também desafiar, desrespeitar, medir forças, essa questão de vaidade, isso causa muito problema, dá uma dor de cabeça, tem que pagar advogado depois, é desnecessário. É uma coisa que não contribui, é uma coisa que não ajuda, é uma coisa que não é bom para ninguém. Tá? Então, se eu estou muitas vezes sendo, às vezes acontece, né? Se eu paro numa blitz, alguém pede meus documentos, alguém vem me revistar, fazer a busca pessoal, né, que o Código de Processo Penal autoriza, eu não vou dizer, sou advogado, você não pode fazer isso, não está de acordo com a lei. Não, deixa revistar, é o servidor público que está trabalhando. Então nós temos o desacato. O que é desacato? Desacatar, né? O que é desacato de fato? Por exemplo, mais uma vez, quem decidiu o que é desacato, não adianta eu falar o que eu acho que é desacato, o que você acha que é desacato. O direito não é o que a gente pensa, não é um direito imaginário, isso não existe, gente. Tá? A gente estuda 5 anos de direito, fica mais anos e anos na prática, lendo milhões e milhões de sentenças, de decisões de tribunais, e nós não sabemos tudo. E eu fico intrigado de como algumas pessoas simplesmente imaginam o direito da cabeça dela e da própria mente ela traz um conceito jurídico, um parecer jurídico dela mesma. Eu não consigo entender isso, mas enfim, o que é desacato? Você vai ouvir muita besteira aí, mas desacato é você menosprezar a função pública, o cargo público, não só de um policial, né? A lei não existe, gente, desacato à autoridade, não existe isso no Código Penal. Olha só o que está no Código Penal, ó. Artigo 331, Código Penal, desacatar funcionário público. Pronto, é isso, funcionário público, não fala policial, não fala autoridade, é um funcionário público, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, tá? Então, se a pessoa é uma autoridade, mas não está exercendo a função, está passeando, está na rua, não existe desacato, a gente ouve isso aí, né? Vou te prender por desacato, mas se não estiver no exercício da função, não existe desacato. Tá? Ou em razão dela. Então é isso, não é desacato à autoridade, isso é uma grande besteira que o pessoal fala. O que é desacato? Um juiz, alguém foi acusado do crime de desacato, olha o que o tribunal entendeu. Não há desacato quando se verifica a ausência de dolo específico em desprestigiar a função pública. Tá? Então, se eu não tenho, se não é provado que houve um dolo específico, uma vontade minha específica em desprestigiar a função pública, eu não cometi desacato. Eu vou encerrar por aqui, tá? Você terá vários materiais, links na descrição do vídeo, você pode clicar lá no mostrar mais ou clicar no próprio título, naquela setinha, e você...